Boa noite a todos. Aqui é a Nazaré Ribeiro. Eu sou líder do GT Assistencial da Associação Voluntários da Saúde e estamos aqui hoje para mais um webinar do ciclo de desenvolvimento de líderes do GT Assistencial. É um projeto em que nós temos um webinar por mês e a cada um episódio nós convidamos uma pessoa que tenha uma expertise em um dos assuntos que foram escolhidos pelos participantes do nosso GT. Hoje nós temos uma pessoa, para nós, muito especial, é o nosso líder, o nosso presidente, o Fernando Torelli, que está aqui para falar com a gente sobre comunicação assertiva nas instituições de saúde. O Fernando é CEO do HCOR e o nosso presidente, que traz para a gente, então, um tema muito importante. Sabemos o quanto cada liderança e cada colaborador precisa estar engajado, e para isso a comunicação assertiva é condição, é muito importante. Quero agradecer o Marcelo, que está aqui sempre nos apoiando no nosso backstage, e a nossa audiência incrível, que já estamos aqui com a sala cheia. Muito obrigada a todos vocês, e passo a voz agora para o Fernando, que vai falar um pouquinho sobre o tema, e depois nós teremos perguntas. Se você quiser deixar alguma pergunta para ele, pode escrever aqui no nosso chat, e quem quiser já começar dizendo de onde você é e qual a sua posição hoje na sua empresa, pode usar o chat para isso também. Fernando, muito obrigada por aceitar o meu convite, seja bem-vindo e a fala é sua. Boa noite, Nazaré, boa noite, Marcelo, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Primeiro, Nazaré, eu queria fazer um agradecimento muito especial a você e a todo o GT Assistencial da Associação dos Voluntários da Saúde, né? As pessoas têm que ter clareza que esse é um trabalho voluntário, 100% voluntário, e que a gente tem um sonho de que a democratização do conhecimento em gestão e saúde pode ajudar a transformar as organizações, né? E você, desde que assumiu a liderança do GT Assistencial, tem feito uma super transformação. A gente sabe o desafio aí de motivar voluntários, né? Mas você está de parabéns e todo o GT está de parabéns também. Muito Quando obrigada. você, quando você me convidou para falar como a estratégia da organização pode contribuir para a comunicação assertiva em saúde. Como você falou, para as pessoas me conhecerem um pouco mais, eu sou um profissional de recursos humanos. Eu comecei minha carreira em recursos humanos. E aí, de tanto meus projetos de recursos humanos não serem aprovados pelas direções dos hospitais, eu estudei para virar o diretor do hospital, né? E aí eu tive que estudar uma disciplina chamada estratégia, que é aquilo que acontece na alta direção das organizações e nas organizações de saúde também, né? Isso me fez enxergar o hospital e o próprio recursos humanos de uma forma diferente. Quando a gente fala em comunicação assertiva, nós estamos falando de uma etapa que, se nós tratarmos só da comunicação, sem entender tudo o que acontece antes, a gente não consegue entender porque que a comunicação muitas vezes é ineficaz. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a estratégia. É aquilo que está lá na alta direção das organizações de vocês. A alta direção, ela define como a organização vai trabalhar a cultura, como a organização vai trabalhar seus objetivos, as suas metas. E existe uma teoria de gestão hoje que diz o seguinte: antigamente, quando você trabalhava numa empresa, a síntese da teoria de gestão era a seguinte: o líder é o responsável por toda tomada de decisão. Então, você olha para o líder e ele é o responsável. Ele é que vai coordenar a tomada de decisão na empresa. Hoje, a teoria diz o seguinte: pessoas informadas, preparadas e engajadas em qualquer lugar da organização contribuem para a estratégia da organização. Então, o primeiro ponto que nós temos que trabalhar é o quanto nós estamos dando as informações e capacitando todas as pessoas da organização no propósito a qual a organização busca atingir. Um outro ponto importante é a transparência das informações, né? Não é por nada que na natureza a luz, ela que faz a transformação de uma planta. Sem luz não teria vida.
A transparência nas organizações, ela dá luz, porque ela faz com que todo mundo conheça os indicadores, conheça as informações. Então, para que a gente possa ter comunicação assertiva, antes disso, nós temos que ter um ambiente de total transparência. Aqui no HCore, nós temos um programa da área médica, que é o HCore Números, que publica internamente os nossos principais indicadores e deixa eles na tela do computador, para que todo mundo saiba exatamente o nosso tempo porta-balão, o nosso tempo, os nossos principais indicadores de infecção. Então, de novo, a comunicação ela vem depois de uma política institucional com muita transparência nas informações. Um outro ponto importante que a gente tem que entender é que nós temos que mobilizar toda a organização com os indicadores de qualidade e segurança. Existe um dado que eu considero terrível, que apenas 6% dos hospitais brasileiros possuem algum nível de acreditação. Significa que apenas 6% dos hospitais brasileiros trabalham com processos e revisão de processos seguros na qualidade do atendimento ao paciente. Então, nós temos que transformar as nossas organizações, dando a elas a total transparência, envolvimento e engajamento de todos. Quando nós saímos da estratégia, lá do que acontece na sala da alta direção, e vamos para o mundo real, existe um fator que é o fator, quanto mais eu tenho estudado, Nazaré, mais eu tenho me dado conta disso, que se chama confiança. A relação de confiança entre as pessoas, ela faz com que uma comunicação flua. A não relação de confiança faz com que a comunicação não aconteça de forma adequada. Em um ambiente de confiança, as pessoas trazem as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades, os erros, os seus problemas. No ambiente de não confiança, você não consegue trazer à tona todas essas informações. Confiança, gente, vocês podem treinar habilidades, vocês podem treinar liderança, vocês podem se capacitar em tudo. Confiança é um atributo onde não depende de nós. As pessoas que têm que nos atribuir confiança, as pessoas que confiam na gente. Então não adianta eu ler um livro, eu me desenvolver no treinamento. A confiança é algo que eu conquisto pelo meu comportamento dentro da organização. Então, esse ponto importante, ele é fundamental para o processo de comunicação. Quando você tem um ambiente de confiança, você tem segurança psicológica. Quando você tem segurança psicológica, você tem um processo de comunicação assertiva. Eu quero trazer para vocês como reflexão, é que não adianta a gente olhar a comunicação assertiva sem que a gente possa entender se o ambiente de trabalho tem segurança psicológica, que eu possa falar dos meus erros, possa notificar minhas falhas. Para ter segurança psicológica, eu tenho que ter uma relação de confiança entre a equipe, e para isso eu tenho que ter transparência nas informações. E isso tem que estar alinhado com a estratégia da organização. Estratégia, transparência, confiança, segurança psicológica e a comunicação assertiva. E aí tem um ponto que eu quero que vocês reflitam também, que significa alta performance versus confiança. Você pode ter profissionais na sua equipe que são de altíssima performance, mas que não transmitem confiança para o restante da equipe. Eu brinco que existe um tipo de trabalhador que é todo mundo critica, né? Que é aquele de baixo desempenho, né? O profissional incompetente ou desmotivado. Mas o que faz mais mal para uma organização é o profissional competente, motivado, mas mau caráter. Porque ele acaba com a cultura da organização e ele acaba com o ambiente de confiança dessa organização. Então, eu quero trazer para vocês, e olha que nós não chegamos ainda na comunicação assertiva, né? Mas é que não adianta nós imaginarmos que a comunicação vai fluir na organização e que as pessoas vão poder chegar para a sua liderança e dizer, olha, eu cometi um erro, eu dei a medicação errada para o paciente. Eu não fiz a identificação, as metas de segurança adequadas, né?
Porque se a pessoa não tiver uma relação de confiança com o seu líder, ele pode não notificar. E você não vai saber que está acontecendo aquele evento e você não vai saber como melhorar o processo. Então, eu fortaleço isso porque eu tenho lido esse ano, eu tomei uma decisão, Nazaré, eu vou ler todos os livros de liderança. Porque, para mim, o tema de 2024 é a liderança, né? Porque a liderança tem uma capacidade de transformar funcionários médios em funcionários de alta performance. Mas ele tem a capacidade também de transformar um funcionário de alta performance num funcionário medíocre. Se ele não der o feedback adequado, se ele não inspirar a sua equipe e se ele não tiver por parte da sua equipe a confiança de que ele é um líder correto. E, de novo, gente, se vocês tiverem que guardar um aprendizado dessa nossa live, entendam o seguinte: confiança é um sentimento. E é um sentimento que tu conquista. E ele é atribuído pelos outros para você. Não pensa que você vai fazer por imposição, por ser chefe, por ser o mais inteligente, por ser mais competente. Não confunda alto desempenho e alta performance com confiança. E criando um ambiente de confiança, você certamente vai construir um ambiente de comunicação assertivo. Agora, eu saindo desse ponto, eu queria falar um pouco da pandemia. Quando, em janeiro de 2020, eu cheguei aqui no HCOR, e em março nós entramos na pandemia da Covid. E aí nós fazíamos reuniões com as lideranças para definir protocolos, definir quais os EPIs seriam os mais adequados, como nós deveríamos enfrentar uma doença desconhecida. E aí, 2 dias depois, nós vimos que a informação não tinha chegado lá na ponta, não tinha chegado lá para o técnico de enfermagem da noite 2. Isso nos deixou muito preocupados, porque nós tínhamos que enfrentar uma pandemia. E aí nós definimos fazer uma revolução no sistema de comunicação do hospital. Nós criamos o que nós chamamos aqui de canal HCOR. 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, não é 8h01 e não é 7h59, nós entramos no ar para que todas as lideranças da organização, tem dias que chega a mais de 250 lideranças, se conectam no canal HCOR. E naquele momento nós passamos todas as informações importantes do dia para que todo mundo leve essas informações para suas equipes. O mundo virtual trouxe essa possibilidade. Você lembra que antes da pandemia, uma decisão da direção até que chegar na ponta, ela levava muito tempo. Então, o canal HCOR ele foi instituído e mesmo agora que não tem mais, não estamos em estado pandêmico, nós não conseguimos mais abandonar o canal HCOR. Segundas e quintas, 8 horas, todos conectados, para que efetivamente o processo de comunicação institucional ocorra real time, e sem hierarquia. Não é a comunicação do superintendente para o gerente, do gerente para o coordenador, do coordenador para a enfermeira. É todas as lideranças conectadas ao mesmo tempo e com a possibilidade de interação, com a possibilidade de tirar dúvidas, para que a gente possa efetivamente fazer a comunicação se tornar cada vez mais assertiva. Então, eu diria para vocês que o estado pandêmico passou, mas o modelo de comunicação pelo qual nós tivemos que utilizar para enfrentar a pandemia, ele não deve ser abandonado no período não pandêmico. Não voltem ao modelo que existia antes da pandemia. Da sala da direção, que você não tem informação, você tem dificuldade de ter informações rápidas. Eu, aqui no hospital, eu faço a integração de todos os colaboradores e eu dou o meu celular, meu WhatsApp, para todos os 3.200 colaboradores. E eu digo para eles o seguinte: nós fazemos parte de uma equipe. Então, se tiver algo que eu possa te ajudar, não fique constrangido e mande uma mensagem. Então, eu brinco que depois do jantar eu tenho meu terceiro turno, que é ler os WhatsApp dos colaboradores, Mas é muito bom porque você consegue mostrar que você está próximo das pessoas.
eles te sentem como fazendo parte da equipe. E aí, quando a gente chega no período pós-pandêmico, eu quero trazer assim, algumas informações aqui do HCOR, né? O HCOR dobrou o número de notificações de quase falhas em seus processos. Dobrou o número. Por que ele dobrou o número? Não existiam essas quase falhas antes? Claro que existiam, mas as pessoas não se sentiam com a segurança para fazer as notificações. Muitos hospitais não sabem o que são, porque eles não têm um processo de comunicação ágil, onde as pessoas se sentem à vontade para trazer as suas dificuldades no cuidado do paciente. Então, é um ponto importante para o pessoal das áreas assistenciais, né? Quando eu estava no Sírio, a gente contratou o Instituto Armstrong, da Johns Hopkins, para fazer um diagnóstico de toda a área de qualidade e segurança do Sírio. E eles disseram o seguinte: quando tem um evento adverso, um evento catastrófico, todo mundo se mobiliza para trabalhar nesse evento. Só que você tem um número muito maior de quase falhas que demonstram que um processo deveria ser melhorado e você não dá importância devida para isso. E eu brinco que uma quase falha é um anjo que vem dizer para nós, olha para esse processo, porque ele pode gerar um ambiente inseguro para o paciente, né? Ele pode gerar um ambiente inseguro. Então, no momento que tu tem a comunicação assertiva fluida, qualquer oportunidade de melhoria de um processo, ela é sinalizada pelo técnico de enfermagem, pelo enfermeiro, pelo fisioterapeuta, pela nutricionista, pelo médico. Quando esse processo de comunicação ele não é eficiente, as comunicações não chegam e a oportunidade de melhorar o processo não acontece. Uma comunicação assertiva, ela ajuda a salvar vidas. Ela ajuda a evitar eventos adversos graves e eventos catastróficos. Nós temos aqui no hospital também uma reunião semanal que trata os temas de qualidade e segurança. E quando tem um evento adverso, nós convidamos para vir na reunião as pessoas que participaram do evento, né? Você sabe melhor do que eu que quando tem um evento, você tem a vítima, que é o paciente, você tem a segunda vítima, que é o profissional de saúde envolvido naquele evento, e você tem a terceira vítima, que são as lideranças que, por ação ou omissão, não trabalharam para evitar que aquilo acontecesse. E é muito importante para nós, na alta direção, ouvir os fatos diretamente do profissional envolvido no processo, porque ele nos dá a oportunidade para que a gente ajude a melhorar a nossa instituição. Nós temos também, liderado pela Vera Borrasque e pela Tânia, e também pela nossa superintendente assistencial, a Ana, e o superintendente médico, o Gabriel, nós temos uma reunião aberta de qualidade e segurança. Então, por exemplo, quando tem um evento grave no hospital, ou tem um ponto importante, nós tratamos no anfiteatro, numa reunião aberta com a participação dos colaboradores do corpo clínico. Isto é um ambiente protegido de segurança psicológica que permite que as pessoas se manifestem. E isto faz fluir a comunicação. Tem uma reunião que nós tivemos no ano passado, que foi a melhor reunião nos 4 anos que eu estou em São Paulo. A melhor reunião que eu participei foi uma reunião que aconteceu, acho que há 4 meses atrás. Nós convidamos todos os chefes aqui do hospital para irem para o anfiteatro, numa reunião de qualidade e segurança, sem direito à palavra. Eles não podiam se manifestar nessa reunião. E nós convidamos os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, médicos, hospitalistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, que estão no quarto do paciente, para dizer para os líderes da organização o que na visão deles deveria melhorar na organização para eles cuidarem melhor do paciente. Eu brinco que é a revolução da beira do leito, né? Porque um técnico de enfermagem disse assim:
Vocês investiram milhões para informatizar o hospital. Hoje eu fico mais tempo no computador do que cuidando do doente. Não era para ser ao contrário, né? E, de novo, é quem está lá cuidando o paciente. Então, mas como é que você consegue que o técnico de enfermagem diga isso para todas as lideranças da organização? Que isso é comunicação assertiva. É comunicação verdadeira. Quando ele se sente com a segurança psicológica, quando ele se sente num ambiente protegido, num ambiente de confiança. Então, esse é o ponto importante que a gente tem que discutir. Nós estamos fazendo uma revisão do nosso modelo de gestão, de avaliação de desempenho de profissionais. Como eu disse para vocês, eu sou profissional de RH. Desde o Hospital de Clínicas, que eu fui chefe de recrutamento, gerente de RH, eu acompanho quando um profissional é desligado de um hospital, tem um relatório de desligamento. Eu peço para ver a história desse profissional na instituição, porque um dia ele foi contratado como sendo competente. E ele agora está sendo desligado. E aí eu verifico, em boa parte nos documentos, que aquilo que foi dito para ele não tem nada a ver com o motivo pelo qual está sendo demitido. A gente tem uma dificuldade de dar feedback real para as pessoas. A gente tem dificuldade, tem um livro que eu recomendo sempre, que é Empatia Assertiva, que mostra que nós temos que dizer para as pessoas realmente o que elas têm que fazer para melhorar. Antigamente, e eu já tenho uma certa idade, eu sou de uma época que chamar alguém de incompetente era normal, hoje é dano moral e assédio. E está certo que seja assédio. Só que hoje você chega para um subordinado seu e fala de um jeito, olha, você tem uma oportunidade de melhoria, porque você tem que cuidar com as palavras pelo qual você está dizendo, que no final ele diz assim, eu não sei se ele me criticou ou se ele me elogiou. Porque tu não consegue te comunicar para dizer para ele exatamente os pontos que ele tem que melhorar. Nós estamos fazendo uma mudança importante no nosso processo de avaliação de desempenho para que realmente a gente foque no desenvolvimento das pessoas e não na nota, no conceito, no dizer o quanto ele está bem ou o quanto ele está mal. E sim que a gente consiga fazer que o líder consiga se comunicar com o seu subordinado, passando para ele uma visão clara do desempenho, o que ele tem que fazer para melhorar. Eu diria, semana passada a gente teve uma avaliação educativa. Todo ano a gente passa por um processo de acreditação aqui no hospital. Um ano é com a JCI, e nos 2 anos que não é JCI, a gente contrata o CBA, e ele vem aqui fazer uma acreditação simulada. No próximo ano, se me deixarem, nós não vamos dizer o dia que os acreditadores, os avaliadores virão no hospital. Porque tu tem que estar preparado todos os dias para receber a avaliação. Né? E nós ficamos muito orgulhosos porque no parecer que nós recebemos na semana passada, os avaliadores disseram o seguinte, que eles foram nas áreas e pegaram um mapa estratégico do hospital, que são os nossos objetivos, e todo mundo sabia o que era aquilo ali. E todo mundo sabia como ele contribuía para os objetivos da instituição. E eles no relatório botaram que eles encontraram no HCOR uma cultura de confiança entre as pessoas. Cultura de confiança entre as pessoas. Não tem nenhum investimento melhor que uma organização pode fazer do que construir uma equipe que tenha cultura de confiança, segurança psicológica e também alta performance. Mas sem ter cultura de segurança e segurança psicológica, não adianta ter alta performance, porque você não vai conseguir mudar isso. Tem alguns hospitais, Nazaré, que eles estão com resultados melhores que outros. Nós estamos vivendo uma crise do sistema de saúde suplementar. E tem alguns que estão com resultados melhores que outros. Sabe o que eles têm diferente dos outros? Eles têm uma mesma equipe que está trabalhando junto há uma década, fazendo todo dia ciclos de melhoria. Né? De novo, pessoas que trabalham junto, com confiança, com segurança psicológica e com alta performance. Então, eu queria passar para vocês de uma forma muito enfática, né? Eu, como CEO de uma organização, eu estou aqui numa sala, eu não toco no doente,
eu estou longe do doente. O que acontece nessa sala não é a verdade do hospital. A verdade do hospital é à beira do leito. É lá que o hospital realmente acontece. E para que eu consiga me comunicar com quem está na beira do leito, eu tenho que estar a serviço deles, e não eles têm que estar a serviço da direção da instituição. E um processo de comunicação ele vai fluir muito rápido e muito fácil se efetivamente nós investirmos em construir ambientes sadios, onde a confiança entre as pessoas realmente seja verdadeira. Isso parece simples, mas é o maior desafio, porque tem algumas pessoas que têm cargo de liderança que elas querem ser as protagonistas, elas querem aparecer, elas querem dizer o que tem que ser feito. Se você é chefe, você está a serviço de quem está à beira do leito. O CEO de um hospital é aquele que entra no quarto do doente. A hora que, à noite, quando entra um fisioterapeuta, um enfermeiro, um médico, num quarto do doente, aquela pessoa é o CEO da organização. E ele representa a organização. Então, eu queria trazer para que a gente possa discutir esses conceitos, né? A comunicação assertiva depende de segurança psicológica. Segurança psicológica depende de relação de confiança. Relação de confiança depende de transparência. Transparência depende de uma estratégia que queira fazer isso. Porque se a estratégia não valorizar e não fortalecer isso, não vai ter transparência. Tem organizações que não publicam seus indicadores. Tem organizações que tu não sabe se os indicadores são bons ou ruins. E alguém diz assim, mas como assim se eu vou publicar que eu tive um evento adverso grave? Se vocês entrarem no site do HCOR, vocês vão baixar o relatório de sustentabilidade, tem todos os nossos indicadores publicados. Não há estratégia melhor de gestão do que a transparência. Transparência gera confiança, confiança gera segurança, segurança gera comunicação, comunicação contribui para alta performance, e isso tudo ajuda a cuidar melhor do doente. Então, eu queria fazer essa contribuição, porque eu acho que muitas vezes a direção da organização, ela podendo não atrapalhar, ela já faz uma grande coisa. Sim. Né? Se ela puder ajudar que esse processo todo aconteça, ela vai estar dando uma grande contribuição. Então, eu encerro aqui a minha fala, eu fico à disposição de perguntas, questionamentos. Fiquem bem à vontade, pode perguntar o que vocês quiserem, sem problema nenhum. Torelli, muito bom sempre te ouvir. Você pontuou a questão do tempo que nós vivemos na pandemia, né? Então, muito importante a gente ter essa visão, porque nós perdemos muito nesse momento, especialmente a área de saúde, né? A gente sabe disso, mas ganhamos também agilidade nos processos devido à transformação digital e toda a transformação, ferramentas e plataformas que nós temos hoje, claro, inclusive a telemedicina. Então, nós tivemos decisões, tomadas de decisão muito para o enfrentamento de Covid, que agora, como você falou, espelha e vai trazer para nós resultados muito melhores. Quando nós falamos em comunicação assertiva, é importante, como você falou, muitas pessoas confundem um pouco o conceito e acham que é aquela comunicação de bater no ombro, e não é. É aquela comunicação que, de fato, traz um olhar da liderança para o colaborador e como ele transcende, traz uma informação transparente, como você colocou, clara, objetiva, para, de fato, termos o melhor resultado para o nosso paciente, como você colocou. Então, quando a gente pensa em acreditação, que você citou também, nós aqui do GT, eu participei de um processo de acreditação de uma das instituições assistidas por nós, e eu participei da meta 2, que é a meta de comunicação. Então, para quem não conhece, mas muitos que estão aqui sabem do que a gente está falando quando a gente pensa numa acreditação de uma instituição de saúde. E, para minha surpresa, a instituição não tinha processos para comunicar, por exemplo, quando chegava o resultado de um paciente na instituição e como o médico, o enfermeiro, a enfermeira ia tomar a decisão a partir dali e
concretizava que aquela informação tinha sido recebida, não é, Torelli? Que é importante também. Onde eu registro isso? Como é que essa tomada de decisão foi feita a partir dessa informação e onde ela fica para que você seja responsável por isso também? Então, a gente às vezes acha que as coisas estão lá em cima e às vezes a gente tem que descer, tem que voltar atrás e desenvolver processos é muito importante, não é? Então, queria já te fazer uma pergunta, né? Você, com a sua experiência de hospital público de mais de 20 anos e gestão privada também, gostaria que você apresentasse para nós um case ou dois do que você percebe de diferença no sistema público para o sistema privado. Eu trabalhei no Hospital de Clínicas de Porto Alegre com muito orgulho, que é um hospital público do Ministério da Educação, e lá eu aprendi que eu tinha um líder do hospital, que era o Dr. Carlos Albuquerque, que era o presidente, que ele dizia assim, não é porque é público que tem que ser ruim, que o ambiente não tem que ser bacana, né? E lá no Clínicas, até hoje, existe um grande orgulho de ser funcionário do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E uma das coisas mais bacanas é tu entender que uma instituição pública ela tem que ser defendida pela sua sociedade, pela sua comunidade, né? E para mim, eu tenho um conceito muito claro. Eu conheci pessoas no Clínicas, eu conheci pessoas no Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O Moinhos, nós fizemos um hospital na Restinga, Nazaré, que é o bairro mais saúde pobre da cidade de Porto Alegre, um hospital 100% SUS. Eu vim para o Sírio-Libanês aqui em São Paulo, eu estou no HCOR aqui na Paulista, e o que eu quero dizer para as pessoas é que tem gente competente e gente incompetente, tanto no público quanto no privado. Você falou um ponto importante. A gente faz muitas discussões, mas existe uma coisa chamada processos. Se os processos não estiverem totalmente mapeados, você não vai ter resultado. Quando eu viajo muito de avião, que eu vou para Porto Alegre, e aí quando um voo está atrasado por questões climáticas ou por um problema de manutenção, e tem alguém brigando lá com o pessoal da Gol ou da TAM, gente, não tem nada melhor que ele atrase para resolver o problema, porque eles têm um negócio que eles fazem a conferência de absolutamente tudo. Se nós da área da saúde, que muitas vezes estamos brigando no aeroporto pelo atraso do avião, se nós gerenciássemos a indústria aeronáutica, cairia um avião por dia. Que a gente contrata um profissional na segunda e coloca no plantão na terça, sem ele ter sido treinado no sistema, sem ele conhecer os processos, sem ele estar qualificado. Então, o que eu quero dizer para vocês que, para mim, o serviço público tem um problema quando cada vez que troca o secretário municipal de saúde, troca a gestão do hospital. Então, tem um problema de continuidade. Mas o Hospital de Clínicas, ele tem uma gestão onde a cultura de fazer certo, tu pode trocar quem quiser na direção do hospital, que o hospital construiu a cultura de fazer certo. E o Moinhos de Vento, a gente conseguiu construir essa cultura. O grande desafio é transformar a cultura de fazer as coisas certas como a cultura da empresa. Porque todos os líderes que entrarem nessa organização, eles não podem fazer errado, porque a cultura é a cultura de fazer o certo, né? E não interessa se é público ou se é privado, né? Na Associação dos Voluntários, a gente tem participado de hospitais que dá muito orgulho de ser brasileiro, né? São Vila Cotolengo, né? Hospitais onde tu encontra pessoas com nível de engajamento e comprometimento fantástico. E mais, eles são muito mais competentes do que nós, porque nós não faríamos o que eles fazem com o dinheiro que eles têm. É fácil chamar um hospital de incompetente quando você trabalha num hospital que tem recursos. A maioria dos hospitais brasileiros são hospitais que têm uma dificuldade de financiamento muito grande. Então, o desafio da cultura de gestão é indiscutivelmente o grande desafio das organizações. Como tu constrói uma cultura de fazer as coisas certas com processos bem definidos, pessoas bem treinadas, que se trocar alguém, não muda.
O problema é quando tu está numa organização e troca uma pessoa e aí muda tudo. E a acreditação indiscutivelmente, ela ajuda muito, porque por que a gente contrata uma auditoria externa para avaliar o balanço financeiro da instituição e não contrata uma empresa de acreditação para validar todos os nossos processos assistenciais? Então, eu sou um ativista da acreditação, né? E mais, eu acho que a gente deveria, no Brasil, daqui em 10 anos, ter metade dos hospitais acreditados. Teria que ter uma grande revolução no Brasil, mas o mais importante, respondendo a sua pergunta, é que não interessa se é público ou se é privado. Lá tem um ser humano, e esse ser humano ele pode ser engajado, motivado, competente, tanto no público quanto no privado. E o que muda, talvez, seja o propósito pelo qual cada profissional de saúde entende a sua profissão. Tem alguns que acordam todo dia motivados, porque o trabalho dele é cuidar de um outro ser humano. E tem outros que acham que trabalhar em hospital é um emprego. Quem acha que trabalhar em hospital é emprego não fica muito tempo dentro de uma organização hospitalar. Sim. Já pegando um gancho na sua fala, tem uma pergunta que tem um pouco a ver com isso que você está falando. Nós sabemos o quanto é importante hoje um profissional da área do RH e o quanto ele pode facilitar esse processo de engajamento, de motivação, de comunicação assertiva, como a transformação de cultura organizacional pode facilitar nesse processo, não é? Porque se a cultura é uma cultura que não está aberta para a inovação, não está aberta para a cultura do feedback, que a gente precisa ter esse olhar também, né, Fernando? Então, tem uma pergunta que faz para você: como você acha que um profissional de RH pode facilitar esse processo do engajamento à comunicação assertiva? O RH, ele tem que primeiro ir lá na UTI. Não adianta ele ficar lá dentro do RH. Ele tem que entender o que é uma UTI, o que é um centro cirúrgico, o que é uma unidade de internação. Muitas vezes um trabalhador ele está passando por um problema de saúde dele ou um problema na família dele e ele vem para trabalhar para cuidar de uma outra pessoa. Aqui no HCOR, das coisas mais importantes que nós fizemos foi na pandemia, porque você sabe, Nazaré, que tem muito hospital bacana que o profissional que trabalha nesse hospital e a sua família, os seus dependentes, tem um plano de saúde que não dá direito a ele no próprio hospital onde ele trabalha. Porque o plano de saúde empresarial é de quarto de enfermaria e o hospital só tem quarto privativo. Então, você tem que cuidar bem do doente, buscar acreditação, mas quando você ficar doente, você tem que ir num outro hospital que não necessariamente tem o mesmo padrão de qualidade. Sim. Na pandemia, nós tomamos uma decisão de cuidar toda a família HCOR ser atendida no HCOR. E tem uma das coisas que muito nos orgulha de não ter perdido ninguém para a Covid. Vários nossos pegaram Covid, internaram, foram para a UTI, mas nós não lembramos o nome de um colaborador nosso que nós perdemos para a Covid. E com isso a gente tomou a decisão de que todo trabalhador do HCOR ele tem que ser atendido, ele pode ser atendido, ele tem um plano de saúde para ser atendido no lugar mais bacana do hospital, que é o hospital que ele cuida dos outros, que é o hospital que cuida dele. Isso são práticas de RH. Isso são práticas de RH. Só que isso é um discurso bonito, isso custa dinheiro. Então a gente leva para o colaborador e digo, meu camarada, custa dinheiro fazer isso. Então cuide bem do doente para que os doentes queiram vir aqui no hospital, para que o hospital cresça, para que o hospital tenha resultado e com isso ele tenha recurso para poder investir num plano de saúde adequado para você. Então o RH ele tem que estar próximo de quem está na linha de frente para que ele possa implementar ações e medidas que efetivamente mudem o nível de engajamento. Tem um livro que eu li recentemente que é Jogos Infinito, que ele diz o seguinte: você tem um talento, né? Então, Nazaré, você comunica muito bem, isso é um talento seu, né? Talento com empenho, não adianta eu comunicar muito bem se eu não tiver muito empenho, muito engajamento, muita vontade de fazer.
talento mais empenho é igual a ponto forte. Só o talento não gera um ponto forte. Então, tem uma coisa chamada engajamento, vontade de querer fazer. E essa vontade de querer fazer, quando você tem uma política de RH com feedback assertivo, líderes motivadores, líderes transformadores, líderes inspiradores, líderes qualificados, o colaborador se sente engajado na empresa. Existe uma pesquisa que diz o seguinte: aquele colaborador que recebe mais de 2 a 3 feedbacks no ano, ele tem um nível de engajamento que é o dobro daquele que não recebeu nenhum. Então, gente, não tem investimento maior do que sentar com as pessoas e trabalhar o desenvolvimento delas. E isso gera o engajamento e o resultado para que a organização cresça, e isso faz com que a organização crescendo, as políticas de RH ajudem para as pessoas. É cuidar de quem cuida, né, Torelli? É olhar para o colaborador, porque ele vai entregar, vai querer entregar o melhor. Nós tivemos na semana passada, nós perdemos um líder, né, brasileiro, e que ele dizia exatamente isso, que quando você cuida do seu time, quando você desenvolve a sua equipe, você traz benefícios para o mundo, ou seja, você reflete, nem que seja naquela comunidade, você traz o bem. Não é? E no momento que a gente está falando muito sobre isso, é importante a liderança entender que ela é quem define, quem transforma, quem traz esse olhar da cultura organizacional da sua empresa, não é? De como a sua empresa vai cuidar dos seus colaboradores para eles cuidarem melhor dos seus usuários, e isso independe se é da área de saúde ou de que área a gente está falando, né? Qualquer empresa quer resultado. Se ela quer resultado, ela tem que cuidar dos seus colaboradores, sem dúvida. Nós temos aqui já 89 pessoas com a gente, então quero agradecer. Ainda temos uma pergunta aqui muito legal para o Torelli, mas queria agradecer a todos que estão aqui com a gente, pessoas de outros GTs que estão nos prestigiando. Muito obrigada a todos vocês, e muitas pessoas aqui da área de saúde muito fortes. Tem aqui a Tânia Furtado, que é a nossa coordenadora lá dos MBAs em saúde da FGV. Obrigada por estar aqui com a gente, e todos os outros profissionais incríveis que tornam o nosso sistema de saúde, seja público ou privado, mais maravilhoso, que é o que nós queremos. Temos uma pergunta aqui, Torelli, que é: Fernando, como você acha que nós podemos tirar do papel ou dos sistemas que são desenvolvidos para entregarmos o processo e colocarmos essa visão na cabeça das pessoas? Como transformar isso? A gente só vai conseguir botar na cabeça das pessoas quando elas entenderem por que elas estão fazendo aquilo e por que aquilo é importante. Eu tenho eu falo todo dia, o pessoal do hospital que está assistindo vai lembrar disso, eles já estão até cansados de ouvir. Em todos os hospitais onde eu passei, e não são hospitais ruins, né? É o Moinhos, é o Sírio, é o Clínicas, é o HCOR. Eu me coloco na posição de um técnico de enfermagem entrando no quarto para fazer um curativo, né? O que eu gostaria de ter? Uma tela touch que eu tocasse e dissesse o seguinte: as 5 principais orientações que eu devo ter sobre aquele processo que eu vou fazer no paciente. Ou quais são os eventos adversos que teve recentemente naquele processo para mim me alertar que eu não posso ter, que eu tenho que prestar atenção bastante naquilo ali. Aí tu chega nos hospitais, o trabalhador, para ele ter acesso a um procedimento operacional padrão, ele está num repositório de um sistema que ele não vai conseguir acessar na hora do procedimento, e se ele acessar, o repositório tem um POP com 4 páginas. Tu imagina o técnico ter que ler 4 páginas de uma rotina. Então, nós temos que criar sistemas inteligentes, ágeis, rápidos e à disposição dos profissionais. E nós temos que mostrar para eles o quanto é importante eles fazerem adequadamente o processo, né? O quanto é importante eles olharem para aquilo
que eles estão fazendo e verem sentido em querer fazer corretamente. O processo, a capacitação, e tudo isso eu diria que o líder tem um papel. O líder é quase um pastor, né? Ele tem que estar todo dia evangelizando a todos. Por que nós precisamos fazer bem feito o que tem que ser feito? Né? De novo, olhem essa equação. Não adianta ter talento, não adianta ter competência se não tiver engajamento e vontade de fazer. Muito bom, Torelli. Temos uma pergunta aqui desafiadora da Natália, que é: qual a sua visão a respeito do uso da inteligência artificial nos hospitais e como a rede pública e privada podem estar preparada para essa revolução? Uma coisa importante, senhora, é impossível, a inteligência artificial já existe, né? Nós já temos hoje, por exemplo, sistemas de imagem que a inteligência do sistema indica qual o exame que o médico tem que priorizar a análise. E já indica que aquele que tem que ter atenção porque ele identificou a possibilidade de ter algum problema no exame. Hoje, o médico, quando vai fazer um procedimento, ele pode consultar inteligência artificial e ele vai ter uma série de indicações e orientações. A gente só tem que ter uma preocupação. Imaginem, você vai fazer um procedimento e a inteligência artificial lá do sistema diz que a melhor forma de fazer o procedimento é essa. Só que ela não é 100% segura. Você tem que estar muito qualificado para poder conversar com a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela pode te dar uma série de insights, mas ela não vai te dar certeza do que você tem que fazer. E acho que você tem, por exemplo, hospitais que nem o HC aqui em São Paulo, que trabalham com inteligência artificial, são públicos. Então, a inteligência artificial ela vai virar uma commodity, ela vai estar à disposição do mercado. O ChatGPT está no celular de todo mundo. Agora, eu tenho que ser competente para poder interpretar a informação que está aqui. Eu não posso pegar o que está aqui e fazer. Então, e mais, se a inteligência artificial mandar eu para o lado direito, é mais fácil ir para o lado direito, porque se eu errar, eu vou dizer, não, a inteligência artificial, não. Então, assim, nós temos que estar preparados, nós temos que estar mais qualificados ainda para cada vez mais qualificar a inteligência artificial e para a gente não seguir uma indicação que daqui a pouco não está correta, mas que você recebeu uma sinalização de algum sistema. Então, nós vamos ter que aprender muito ainda sobre isso. Mas, de novo, o que vai nos sustentar é nós estarmos capacitados para aproveitar o que a inteligência artificial pode nos ajudar, mas não colocar a responsabilidade totalmente em cima dos sistemas de inteligência artificial, porque a gente pode estar cometendo erros. É como com toda ferramenta, né, Fernanda? A gente tem que usar como ferramenta ao nosso favor para tomada de decisão, mas não responsabilizar. O profissional somos nós, né? Então a gente tem que saber como utilizar da melhor maneira aquela comunicação, porque é uma comunicação também, não é? Como você entra, que perguntas você faz, de que maneira você direciona o sistema para te dar as melhores respostas também. Então, isso também é uma habilidade que nós precisamos ter para manejar a inteligência artificial da melhor maneira possível, ao nosso favor, a favor da instituição e, é claro, como a gente tem falado, do nosso usuário também. Uma última pergunta, Fernando. As pessoas querem saber que desafios você acha que nós e que os profissionais da área de saúde, das grandes instituições, temos para implementar a comunicação assertiva nas nossas instituições e como você acha que podemos transformar? Eu quero dizer para vocês que eu acho que nós estamos vivendo uma nova era, que é a era do eu, né? É o que eu posso fazer melhor. Então, assim, ó, eu escuto muitas pessoas lá, eu trabalho num hospital que não me dá condição. O meu chefe ou o meu líder não é inspirador. Né? Gente, o eu é muito importante. Cada um tem que buscar fazer o seu melhor. Cada um tem que buscar fazer a sua transformação, a sua qualificação nos seus processos. E aí você está numa organização
e você tem todos os desafios de comunicação, você tem desafios de melhoria de processo, e você, além de... Se você fizer bem a sua parte, você vai irradiar para os demais. Tem uma teoria, a teoria do desvio positivo, né? Se você quer mudar uma empresa, mude uma pessoa, mude um setor e mostre para todo mundo que é possível fazer melhor. E as pessoas vão lá e vão começar a copiar e vai começar, e daqui a pouco a organização inteira vai conseguir fazer a transformação, né? Mas que comece por cada um de nós, né? Não vamos colocar responsabilidade nos outros, né? Vamos trazer a responsabilidade para nós, e o líder é a fonte inspiradora de todo esse processo. Se você está ocupando um cargo de liderança, você tem que ler no mínimo 10 livros esse ano. Você tem que se fundamentar na teoria. Você tem que buscar uma mentoria, você tem que buscar um coaching, porque você tem que se qualificar, porque você é que vai ajudar a transformar as pessoas que trabalham junto com você. A responsabilidade nossa é muito grande. Porque, às vezes, as pessoas dizem para nós, olha, você, num determinado momento da minha carreira, me deu um feedback que ajudou a mudar a minha vida. Olha a capacidade que a gente tem de transformar e inspirar as pessoas. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso. Então, a transformação, ela virá de um modelo de liderança a serviço de quem está na linha de frente. E não um modelo de liderança egoísta que quer aparecer, que quer cada vez mais se tornar o mais importante. A pessoa mais importante dentro do hospital é o paciente. Depois dele é quem está cuidando dele. E vai indo até chegar na direção da empresa, né? Quando veio a Covid, o pessoal disse assim, Torelli, tu não vai fazer home office? Eu disse, cara, por que eu vou fazer home office? Não, porque tem risco de Covid. Eu digo, o que eu vou dizer para o técnico de enfermagem, para o enfermeiro e para o médico que estão na UTI atendendo o doente de Covid, sem saber se o EPI que ele está usando é seguro e sem saber se o remédio que ele está dando para o doente é seguro. E aí, o bacana, numa sala com ar-condicionado, não venho trabalhar porque eu tenho medo de pegar Covid. Então, assim, a gente está junto na guerra, né? E nós vamos vencer juntos a guerra. Mas as pessoas têm que perceber na liderança que ela está junto. E mais, a gente tem que declarar nossas vulnerabilidades. Nem tudo que a gente faz, todo mundo gosta. Agora, se as pessoas têm um modelo de comunicação assertiva, eles vão chegar para você e vão dizer, Nazaré, você como líder poderia ser melhor em tal coisa. É tão bacana quando você recebe um feedback, não você dá, você recebe. No Moinhos, isso acontecia muito, né? A relação de confiança estava tão forte que se eu, como CEO, dissesse alguma coisa errada, entrava alguém na minha sala e dizia, agora tu vai ter que ir lá arrumar o que tu fez, porque tu falou isso na reunião, e isso é ruim para as pessoas, porque você é o líder da organização. Olha que oportunidade que eu tenho de não errar, né? Ou de corrigir um erro. Agora, em muitas organizações, o líder não recebe feedback de ninguém. Por quê? Porque as pessoas não têm coragem de dizer para ele que ele erra. E ele não tem um ambiente para declarar suas vulnerabilidades. A confiança, ela é irmã da vulnerabilidade. Eu só trago minhas vulnerabilidades para o grupo se eu tenho uma relação de confiança. E ao trazer as vulnerabilidades, eu me qualifico, eu me transformo, porque eu acabo trabalhando, enfrentando isso. Vocês não são o que vocês acham que são. Vocês são o que as pessoas enxergam vocês. E que bom se elas puderem dizer para vocês como elas enxergam vocês. E não vocês ficarem com uma autoimagem de que vocês são um cara bacana, que todo mundo gosta, um bom líder, e as pessoas achando que você não é tudo isso. Então, a comunicação assertiva é o espelho, quando você vê a imagem real do que você é. E as pessoas permitem te dar a oportunidade de você saber quem realmente você é e você ter a oportunidade de melhorar seu desempenho, as suas competências. Agora, se o espelho é meio fosco, porque as pessoas não te dizem o que você é e você também não diz o que elas são, você não melhora e você perde muita oportunidade.
E a vida é muito curta para a gente perder a oportunidade de ser o melhor, né? De se qualificar. A vida é muito curta, então a gente tem que Sim. enfrentar isso de uma forma muito séria. Não dá para liderar sem se envolver com as pessoas, não é verdade, Torelli? E aí, já falando sobre isso, a gente está caminhando para o final, mas eu quero que você deixe a sua mensagem para a nossa audiência que está aqui nos prestigiando hoje. Agradeço de novo a todos que estão aqui. Entrem no nosso site para conhecer os nossos projetos, se inscrevam. Esperamos todos vocês aqui com muito carinho, muito boa vontade. Deixa para nós uma mensagem sua. Eu sugiro que amanhã, quando vocês chegarem nas instituições de vocês, você está me ouvindo, Nazaré? Sim. Ah, tá, que deu um corte aqui. Amanhã, quando vocês chegarem nas instituições de vocês olhem para as pessoas que trabalham com vocês e pensem assim: será que aquela pessoa confia em mim? Será que ela diz tudo o que ela gostaria de dizer para mim? Será que ela tem uma comunicação verdadeira comigo? Ou será que a nossa relação é uma relação não de confiança, não de segurança psicológica, e eu estou perdendo a oportunidade de ter essa relação mais verdadeira, né? E lembrando que por trás do crachá, né, por trás de um crachá, por trás de um uniforme, tem um pai de família, que tem um filho, que tem um marido, que tem uma esposa, que tem um problema em casa, que tem uma dificuldade. E só tem um jeito dele cuidar bem de um doente, se ele estiver bem. E mesmo quando ele não está bem, se ele está num ambiente seguro, se ele tem um ambiente de confiança, ele vai buscar ajuda. Agora, quando ele não está bem, o ambiente não é de confiança, ele não vai buscar ajuda e ele pode errar. Só que tem um problema quem trabalha em saúde. Se você errar na segunda, você não conserta na terça. Porque tem um paciente que o seu erro pode impactar na vida dele. Então, nossa responsabilidade é muito grande. Então, eu diria que a gente tem que voltar para a origem, né? Para voltar para o ser humano e tentar construir relações de confiança. Não é fácil, às vezes é complicado, mas é muito bom. Eu termino dizendo assim: eu hoje trabalho num hospital. Se eu fosse para um outro hospital, eu gostaria de levar 90% das pessoas que trabalham aqui comigo. Porque eu tenho uma equipe que a gente tem uma relação de confiança, onde tu pode dizer o que tu quer e pode escutar o que tu quer também. Aí um dia eu falei isso numa palestra, alguém disse assim: Torelli, pergunta para eles se eles vão querer te levar, se eles forem, né? Então, esse é o nosso grande desafio, né? Se você, imagine se você amanhã foi convidado para ir para outro hospital e você tem a oportunidade de levar as pessoas, você levaria essas pessoas que trabalham hoje com você? E se eles forem e pudessem levar você, eles levariam você? Né? E isso é o CPF, é a pessoa, não é o crachá, não é o número do cartão, não é o número do registro. Então, o que eu digo para todos é que leiam os 10 livros de liderança, se aproximem das pessoas, construam relações de confiança e façam uma revolução nas organizações de vocês, porque vocês vão estar trabalhando com a verdade e não com a hipocrisia, com a simulação, com o burnout, com tudo aquilo que é de ruim e que faz as pessoas adoecerem. Nós estamos aqui para ajudar os pacientes a saírem melhores, não para adoecer as nossas equipes. Sim. Torelli, muito, muito obrigada. Assim, suas palavras a gente já esperava, né? Estava todo mundo assim numa grande expectativa para esse webinar, esse é o nosso 4 do ciclo de desenvolvimento de líderes do GT Assistencial. Você falou algumas palavras lindas também para mim, como líder do GT. Te agradeço, porque quando eu entrei para a liderança, eu trouxe muita inovação, né? Muitas coisas que eu queria implementar, e você apoiou, e você ouviu, e deu força, e motivou, e eu trouxe o time junto. Então, quero agradecer a todos do meu GT assistencial que estão aqui, a minha parceira Débora também, Franceschini, que também está sempre comigo como sublíder, a todos os outros GTs que estão aqui nos prestigiando. É muito importante isso para que os nossos projetos tenham frutos e que a gente possa ajudar outras lideranças na área de saúde com desenvolvimento, com capacidade, com desenvolvimento de competências, que é o que nós queremos
para entregar sempre o melhor para o nosso sistema de saúde. Eu acho que a gente faz um grande trabalho e somos responsáveis por isso, e temos você aqui que fica nos puxando para tudo isso, então isso é para todos nós uma inspiração. É o que nós queremos, ser líderes inspiradores, e ter você com a gente é sempre muito, muito importante. Então, agradeço de novo a você, agradeço a todos que estão aqui conosco. Já queria também já anunciar o nosso próximo webinar, que será no dia 26 de março. Então, todos que estão aqui já fiquem esperando aí a uma semana antes do nosso webinar para inscrição. O nosso tema, como vocês sabem, esse é um projeto que eu trouxe vários temas que foram votados pelos nossos participantes do GT assistencial, do Voluntários da Saúde. Então, eu peço sempre engajamento, aderência, motivação de todos vocês, porque é por vocês e para vocês que nós estamos aqui. O nosso tema será verticalização e a sustentabilidade do sistema suplementar. Eu convidei um amigo muito querido, que é o Carlos Lobê, é nosso amigo lá também, professor da FGV, do nosso MBA de Gestão de Saúde, um amigo querido, né, que está sempre com a gente, e estará conosco aqui. Eu preciso que vocês engajem, estejam com a gente aqui também em todos os nossos projetos. É por isso que acontece, não é, Torelli? Isso mesmo, muito bom. Parabéns para todos vocês e boa noite. Obrigado por estarem nesse momento junto com a gente, né? Sim, muito obrigada a todos. Então, fechamos aqui o nosso webinar e até o próximo. Um beijo para todos Beijo, beijo, vocês. Boa beijo. noite. Ok.